Milionário se emociona ao ver mendiga negra ir à entrevista por sua mãe rica. Em um dia ensolarado, mas com a brisa gelada soprando pela cidade, um movimento frenético tomava conta da praça central. As pessoas, com rostos marcados pela luta diária, olhavam fixamente para o que estava prestes a acontecer. Uma garotinha de apenas 7 anos, Valentina, atravessava a multidão. Seu cabelo crespo se balançava ao vento. Vestida com roupas simples, mas limpas, ela carregava um pequeno caderno nas mãos. Ela vai fazer o quê? Murmuraram alguns. Uma criança não pode. Mas Valentina tinha um brilho no olhar que desafiava as expectativas. Sua mãe, Isadora, sempre forte, aquela mulher que levantava o mundo com suas próprias mãos, estava doente. A febre a imobilizara em casa. E a tão esperada entrevista com Pedro Cavallini, o milionário da cidade, estava por vir. Valentina respirou fundo. Vou! Pensou, decidida a não deixar sua mãe na mão. A coragem pulsava em seu peito, enquanto seus pequenos pés alcançavam o escritório imponente de vidro que se erguia como uma torre na cidade. O contraste era gritante. Ela, uma menina simples, frente a um símbolo de riqueza. E ali estava ele, Pedro, esperando por alguém que poderia oferecer um novo começo. Os minutos pareciam horas. Valentina sentou em uma cadeira grande que quase engolia sua figura pequena. Quando Pedro entrou, o olhar dele se deterou na menina. Ela esboçou um sorriso nervoso, mas logo depois fez o que lhe parecia certo. Começou a falar. Contou sobre a luta de sua mãe, sobre como Isadora trabalhava incansavelmente, mesmo com todas as dificuldades. As palavras saíam de sua boca como um jorro de sentimentos. A cada frase, Pedro sentia o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ele não via uma pequena mendiga, mas uma guerrilheira. Uma luz numa cidade mergulhada na escuridão. Às vezes, as pessoas acham que riqueza é tudo, Valentina disse com gravidade. Mas o que mais importa é o amor. Minha mãe tem amor. E trabalhar é só um jeito de mostrar isso. Pedro, impressionado, não pôde segurar a emoção. Os olhos dele estavam brilhando. Aquelas palavras ressoavam como um eco em sua alma. Ele se via cada vez mais atraído pela força de Isadora. A decisão de oferecer a oportunidade de emprego logo se transformou em outra ideia, muito mais intensa. E se houvesse algo mais? Mas quando Isadora finalmente se recuperou e soube do encontro, hesitou. A ideia de aceitar aquele amor tinha um preço. Ele é um milionário, ela pensou, lembrando-se de onde viera, da vida de escassez e da luta constante. Seria justo expor Valentina a um mundo tão diferente? O que ocorreria com a vida dela se algo desse errado? A tensão tomou conta da casa. As perguntas pairavam e o futuro parecia um imenso labirinto. O que Isadora deve fazer? Aceitar a proposta de um homem que poderia mudar suas vidas ou permanecer segura em sua zona de conforto? As escolhas pareciam entrelaçadas e, no fundo, Valentina apenas queria que sua mãe estivesse feliz. Mesmo que isso significasse algo inesperado e assustador. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Isadora estava envolta em seus pensamentos, um turbilhão de dúvidas e medos. Valentina, por outro lado, só queria ver sua mãe feliz. Mas naquela manhã, a vida iria mudar de uma forma que ninguém podia imaginar. Enquanto Isadora tentava decidir o que fazer, um estrondo ecoou pela casa. A porta foi aberta com força, e um homem vestido com terno escuro entrou, ofegante e visivelmente abalado. Era Luiz,
um amigo de longa data, mas também alguém ligado à história que Isadora tentava esquecer. Ele tinha um ar de urgência no olhar. Isadora, você precisa saber! Gritou quase sem fôlego. A expressão dela mudou. Luiz olhou para Valentina e fez um gesto para que ela saísse. Não, ela deve ficar. É importante. A voz dele tremia. Isadora não queria que a filha ouvisse, mas já era tarde. O que Luiz tinha para dizer não poderia ser escondido. Seus problemas estão prestes a se intensificar. Pedro, ele não é apenas um milionário. Ele tem raízes da sua vida, Isadora. Na verdade, ele é seu irmão. A revelação caiu como uma bomba. O ar parecia ter cessado e o silêncio era opressivo. Valentina olhou de Luiz para sua mãe, confusa. O que você está dizendo? Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela se afastou, encostando-se na parede. Lembranças começaram a surgir. Uma infância difícil. Decisões tomadas em momentos de desespero. E um nome que ela nunca esqueceu. Pedro, o irmão que ela perdera. Ele desapareceu. Eu pensei que tivesse morrido. Eu também pensei, Luiz disse, o olhar cheio de pena. Mas ele foi adotado. Cresceu longe e agora voltou, rico e influente. E por acaso é o homem que você está hesitando em aceitar? Valentina, sentindo a tensão, tomou a mão da mãe. Mãe, isso pode ser uma chance. Ele pode nos ajudar. Mas Isadora só balançava a cabeça, ainda em estado de choque. A ideia de Pedro ser seu irmão tinha implicações que ela não conseguia processar. Mas por que ele nunca se fez conhecido? Isadora perguntou, sua voz trêmula. Por que não veio atrás de mim? Ele teve dificuldades. Fui eu quem descobri. E agora, ele está se aproximando de você para corrigir os erros do passado. Luiz hesitou, os olhos fixos nas reações dela. Mas ele também é uma pessoa diferente agora. É um homem poderoso e seu mundo é cheio de segredos. Um novo pânico cresceu no coração de Isadora. O que isso significava para Valentina? E se essa proposta de ajuda não fosse o que parecia? Seria seguro receber alguém com tanto poder? E se Pedro escondesse verdades obscuras que poderiam destruir tudo? Valentina, percebendo o tumulto crescente na mente da mãe, tentou argumentar. Mãe, Isadora, você precisa se preparar. Eu vi Pedro e ele tem outros interesses, coisas que podem nos afetar. Um novo barulho. Alguém batia à porta. Todos se viraram, os corações disparados. Isadora sabia que sua vida estava prestes a mudar. Mas como? O que mais estaria escondido nas sombras dessa revelação? A incerteza pairava no ar, como um denso nevoeiro ao amanhecer. Com a ênfase da incerteza, a pergunta flutuou no ambiente. Quem era realmente Pedro? E qual era a verdadeira intenção dele? O que mais estava por vir? Isadora respirou fundo, tentando processar as palavras de Luiz. O ambiente estava carregado de tensão, e o instante parecia parar. A porta continua batendo, e em um momento de silêncio profundo, a lembrança do passado se transformou em um peso palpável. Valentina, com o coração na mão, segurou a mão da mãe com força. O que mais poderia acontecer? Logo a porta se abriu lentamente. Era Pedro, o milionário, com um olhar decidido e uma expressão que misturava nervosismo e expectativa. Ele parou ao ver Luiz e notou a presença de Isadora e Valentina. Um frio percorreu a sala. O clima ficou cortante. Pedro olhou de Luiz para Isadora, o reconhecimento estampado em seu rosto. Eu vim aqui para falar com você, Isadora. Ele começou, mas foi interrompido por Luiz. Ela não pode te ouvir, Pedro. Você tem que explicar tudo primeiro. A voz dele estava alta, quase uma súplica. O que você disse a ela? Pedro questionou, o olhar pesado de um passado que ele não queria reviver. Mas antes que Isadora pudesse perguntar, Valentina, com sua inocência, soltou. Ele é seu irmão, não é?
Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O comportamento de Pedro mudou na mesma fração de segundo. Ele não queria encarar a verdade. Valentina, isso não é tão simples, ele respondeu, a voz embargada. Isadora olhou para Pedro e, em um gesto de coragem e desespero, disparou. Se você é mesmo meu irmão, por que não me procurou antes? Por que me deixar viver na escuridão enquanto você vivia nesta vida de luxo? A dor estava estampada em seu rosto, e com um movimento rápido, Pedro se aproximou, quase implorando. Porque eu não sabia onde você estava. Eu fui adotado. Eu não pude encontrar você. Ele hesitou, engolindo as palavras. E mais, eu venho de um passado complicado. Você não pode imaginar. Antes que terminasse, uma explosão de sons ecoou do lado de fora da casa. Gritos e sirenes. O pânico começou a invadir todos os corações presentes. Isadora saltou, e Valentina se encolheu, olhando para sua mãe em busca de proteção. Luiz, o que está acontecendo? Isadora questionou, seu coração acelerando. Tem alguém lá fora. Ninguém sabe o que pode ser. Luiz respondeu, com um olhar de preocupação. Pedro, como instinto natural, correu até a janela. Um carro preto parou abruptamente na frente da casa e homens em ternos escuros saíram, com câmaras e microfones na mão. Pedro Cavallini, você está envolvido em um escândalo. As pessoas querem saber sobre sua fortuna. O silêncio ficou pesado, enquanto todos processavam a nova realidade. Pedro olhou para Isadora, os olhos cheios de culpa e de um calor desconhecido. Isso não era para você saber assim. Eu prometi que protegeria você e Valentina. Proteger do quê? Isadora gritou, a frustração e o medo transbordando. Do seu passado? Você não pode simplesmente entrar na nossa vida e achar que tudo ficará bem. Quando a porta da frente foi aberta abruptamente e um dos homens entrou, a expressão era pérfida. Pedro, você não tem como escapar agora. A verdade virá à tona. É claro que estava longe de terminar. A tensão pairava no ar. As perguntas se acumulando. O que mais estava escondido? Que segredos ele estava protegendo? E, principalmente, era possível que todo esse tempo a situação fosse muito mais complexa do que todos imaginavam? O que realmente estava em jogo agora? Enquanto o clima na sala se tornava insuportavelmente tenso, com o barulho dos repórteres do lado de fora se intensificando, Pedro olhou de Isadora para Valentina, como se estivesse tentando decifrar um enigma. A expressão dele era de desespero. Eu não posso explicar agora, disse ele, com a voz tremendo. Mas todos ali sabiam que as palavras precisavam ser ditas. Por que você está aqui, de verdade? Isadora perguntou, quase que em um sussurro. Sua voz refletia a mistura de dor e necessidade de clareza. Assim que ela pronunciou essas palavras, uma sensação estranha começou a se espalhar pela sala. Valentina deixou de lado o medo e tentou entender a intensidade da situação. O que estava em jogo ali? Era só um encontro de família? A tensão foi quebrada por um grito ensurdecedor vindo da rua. Cavallini, diga a verdade! Os olhos de Pedro se arregalaram. Ele deu um passo à frente, a expressão mais sombria que gélida. Eles não devem saber. Não agora. A sala parecia um campo de batalha, a inquietação pairando no ar como uma tempestade prestes a estourar. E então, como se tudo tivesse se alinhado de maneira inquietante, uma sombra passou pela janela. Isadora, sem pensar, aproximou-se da cortina e puxou-a para o lado. O que ela viu fez seu coração desacelerar num frio instantâneo. Um grupo de homens se aproximava da casa, mas não eram repórteres. Eram figuras sombrias, encapuzadas, com um olhar ameaçador. Eles pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. As câmeras que antes captavam o escândalo se voltaram para essa nova cena, uma narrativa diferente prestes a emergir. Isadora sentiu o estômago revirar. Pedro, quem são eles? Sua voz falhou.
O pânico era evidente nas feições de sua filha, que se afastava, buscando refúgio atrás da mãe. Pedro, ainda em choque, respondeu: Eu não sei, não devia estar aqui. Isso não pode acontecer. Valentina, com a inocência típica da infância, fez a pergunta que estava na mente de todos. Mãe, eles vão fazer mal a gente? Antes que Isadora pudesse responder, um dos homens bateu na porta com tanta força que o eco reverberou pela casa. A velha história acabou, Pedro, gritou ele. Você não pode mais esconder o que fez. A sensação de um apagão, uma escuridão total, invadiu o ambiente. Pedro olhou para Isadora, os olhos dele agoniados, como se pedisse desculpas por algo muito além da compreensão dela. Isadora, tem coisas que você não sabe. Eu não sou quem você pensa, disse ele, a voz baixa e trêmula. O homem do lado de fora continuou gritando, agora mais próximo. Você é o culpado. Você vai pagar por tudo. A palavra culpado ecoou na mente de Isadora como um lampião aceso no escuro. O que Pedro estava escondendo? O que ele havia feito que agora o perseguia de forma tão implacável? Com o coração na garganta, Pedro finalmente soltou. Isadora, quando eu disse que tudo tinha mudado, estava falando sobre o meu passado, o que eu fiz. Não posso deixar que você e Valentina sejam puxadas para esse caos. As revelações iam se intensificando e mesmo sem saber o que esperar, Isadora sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. Você não... O peso daquela confissão fez com que todos na sala congelassem. Valentina olhou para a mãe, buscando uma explicação. Isadora estava em choque. O que você está dizendo? Isso é impossível. As palavras fugiam da sua boca, mas uma parte dela sabia que a verdade era terrivelmente mais complexa. Pedro respirou fundo, os lábios tremendo enquanto as palavras saíam. Eu fui parte de tudo isso, e agora eles estão aqui para acabar com o que começou. E se você decidir ficar, isso vai te envolver também. Naquele instante, a porta foi aberta com um estrondo. Os homens entraram abruptamente e o pânico tomou conta. A revelação de que Pedro não era apenas seu irmão, mas uma parte de um emaranhado de segredos e traições, estava prestes a ter consequências inimagináveis. Isadora precisava escolher: permanecer com ele e arriscar tudo, ou proteger a filha e correr da sombra de um passado obscuro. Pedro poderia ser a salvação ou a ruína. Enquanto o coração dela disparava como um tambor, ela percebeu que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. E o que mais estava escondido sob a superfície dessa história? Enquanto o clima na sala se tornava insuportavelmente tenso, com o barulho dos repórteres do lado de fora se intensificando, Pedro olhou de Isadora para Valentina, como se estivesse tentando decifrar um enigma. A expressão dele era de desespero. Eu não posso explicar agora, disse ele, a voz tremendo. Mas todos ali sabiam que as palavras precisavam ser ditas. Por que você está aqui de verdade? Isadora perguntou, quase em um sussurro. Sua voz refletia uma mistura de dor e necessidade. Assim que ela pronunciou essas palavras, uma sensação estranha começou a se espalhar pela sala. Valentina deixou de lado o medo e tentou entender a intensidade daquela situação. O que estava em jogo ali? Era só um encontro de família. A tensão foi quebrada por um grito ensurdecedor vindo da rua. Cavallini, diga a verdade! Os olhos de Pedro se arregalaram. Ele deu um passo à frente, a expressão mais sombria que gélida. Eles não devem saber, não agora. A sala parecia um campo de batalha, a inquietação pairando no ar como uma tempestade prestes a estourar. E então, como se tudo tivesse se alinhado de maneira inquietante, uma sombra passou pela janela. Isadora, sem pensar, aproximou-se da cortina e puxou-a para o lado. O que ela viu fez seu coração desacelerar num frio instantâneo. Um grupo de homens se aproximava da casa,
Mas não eram repórteres. Eram figuras sombrias, encapuzadas, com um olhar ameaçador. Eles pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. As câmeras que antes captavam o escândalo se voltaram para essa nova cena, uma narrativa diferente prestes a emergir. Isadora sentiu o estômago revirar. Pedro, quem são eles? Sua voz falhou. O pânico era evidente nas feições de sua filha, que se afastava, buscando refúgio atrás da mãe. Pedro, ainda em choque, respondeu: Eu não sei. Não devia estar aqui. Isso não pode acontecer. Valentina, com a inocência típica da infância, fez a pergunta que estava na mente de todos. Mãe, eles vão fazer mal a gente? Antes que Isadora pudesse responder, um dos homens bateu na porta com tanta força que o eco reverberou pela casa. A velha história acabou, Pedro, gritou ele. Você não pode mais esconder o que fez. A sensação de um apagão, uma escuridão total, invadiu o ambiente. Pedro olhou para Isadora, os olhos dele agoniados, como se pedisse desculpas por algo muito além da compreensão dela. Isadora, tem coisas que você não sabe. Eu não sou quem você pensa, disse ele, a voz baixa e trêmula. O homem do lado de fora continuou gritando, agora mais próximo. Você é o culpado. Você vai pagar por tudo. A palavra culpado ecoou na mente de Isadora como um lampião aceso no escuro. O que Pedro estava escondendo? O que ele havia feito que agora o perseguia de forma tão implacável? Com o coração na garganta, Pedro finalmente soltou. Isadora, quando eu disse que tudo tinha mudado, estava falando sobre o meu passado. O que eu fiz, não posso deixar que você e Valentina sejam puxadas para esse caos. As revelações iam se intensificando, e mesmo sem saber o que esperar, Isadora sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. Você não era só um menino que sumiu? O que mais poderia haver? Perguntou ela, o olhar fixado no irmão que nem sabia que tinha até aquele momento. A resposta era algo que Pedro nunca quis revelar. Eu fui parte de tudo isso, e agora eles estão aqui para acabar com o que começou. E se você decidir ficar, isso vai te envolver também. Naquele instante, a porta foi aberta com um estrondo. Os homens entraram abruptamente, e o pânico tomou conta. A revelação de que Pedro não era apenas seu irmão, mas uma parte de um emaranhado de segredos e traições, estava prestes a ter consequências inimagináveis. Isadora precisava escolher: permanecer com ele e arriscar tudo, ou proteger a filha e correr da sombra de um passado obscuro. Pedro poderia ser a salvação ou a ruína. Enquanto o coração dela disparava como um tambor, ela percebeu que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. E o que mais estava escondido sob a sua... Pedro palideceu, os olhos arregalados. Não! Isso não é possível! Ele gritou, sua voz quebrando. Aquilo foi um erro, um acidente! Mas a certeza na voz do homem sugeria que a bomba havia estourado. Um acidente que custou vidas. Você não pode escapar do que fez. Isadora olhou para Valentina, o medo e a confusão se misturando em seu olhar. O que o documento revelava? O que mais estava oculto naquela história de família? Uma urgência começou a crescer dentro dela. Como se cada segundo pudesse desmantelar sua já frágil realidade. Isadora, você precisa entender. Pedro se virou para ela, as palavras saindo a pelo. Eu estava tentando proteger você e Valentina de um mundo que vocês não conhecem. As lágrimas pingavam de seus olhos, revelando a dor e o desespero. Mas nas palavras dele, Isadora sentia uma mentira escondida. O que você está escondendo, Pedro? Ela questionou, novamente em um sussurro. Mas a ferida já estava exposta. E no fundo de seu ser, uma nova onda de medo a atingiu. O que aconteceria agora? No instante em que ela fez a pergunta, um novo grito ecoou lá fora. E então
tudo se apagou. A luz caiu e a escuridão tomou conta do ambiente. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e Isadora só conseguia pensar: até onde tudo aquilo iria chegar? O que mais haveria escondido naquela casa? As perguntas se acumularam, e as respostas pareciam tão distantes e sombrias quanto a sombra que se aproximava. A luz se apagou e a escuridão tomou conta. O som dos gritos na rua parecia distante, mas o medo pairava na sala como um manto pesado. Isadora sentiu seu coração acelerar. Um nó se formou na garganta, e Pedro, com os olhos arregalados, parecia perder o controle da situação. Então, com um movimento rápido, Pedro se virou para encarar a porta. Logo, uma figura alta e enérgica surgiu na entrada. Um homem que carregava uma presença intimidante. Ele era um desconhecido, mas sua confiança era palpável. Com um gesto autoritário, ele afastou os homens encapuzados que estavam à porta, como se eles não fossem nada. Pedro, chegou a hora de você se explicar, disse o intruso com uma voz grave que ecoou na sala. O nome dele era André, e ninguém sabia exatamente como ele se conectava a Pedro. Mas o olhar desafiador sugeria um passado conturbado. O homem olhou de Isadora para Vá. Eu não sei o que você quer, respondeu Pedro, com a voz embargada, o desespero tingindo suas palavras. Ele deu um passo atrás, tentando manter a calma, mas a suspeita e a vergonha transpareciam em seu rosto. Isadora, ainda em choque, apertou a mão de Valentina, que olhava a situação confusa. O que está acontecendo? Quem é você? Ela se virou para André, a tensão entre eles tornando-se quase palpável. André sorriu, mas havia uma frieza em seu olhar. Sou alguém que sabe mais sobre seu passado do que você gostaria, disse ele, olhando profundamente nos olhos de Pedro. A expressão de Pedro se tornou dura, como se ele estivesse enfrentando um fantasma. Você não pode fugir daquilo que você é, e a verdade está prestes a sair. O transe em que todos estavam se rompeu quando Valentina, em um ato de coragem, disse: Mãe, ele está nos ameaçando. Seus olhos grandes e temerosos buscando a proteção da mãe. Isadora se virou para a filha, sem saber exatamente como responder. O desespero a consumia. Não, querida. Ele só está aqui para esclarecer. Começou a mãe, mas a voz dela falhou diante do horror crescente que se desenrolava. André se aproximou, e seu tom de voz se tornou mais baixo. A verdade sobre você, Pedro. Você não é só um homem rico. Você é o filho legítimo de um crime. Uma mentira que abalou tudo ao seu redor. Você sabia disso, não sabia? O impacto das palavras reverberou na sala. Uma verdade devastadora que parecia desestruturar Pedro em segundos. O sorriso desvanecido de André se transformou em um olhar sério. Você é parte de uma história muito maior, irmão. E agora, as consequências estão vindo para cobrar a conta. Os olhos de Pedro se encheram de raiva e confusão. Chega! Você não sabe do que está falando, gritou ele. Mas as incertezas em sua voz contradiziam suas palavras. A tensão na sala era insuportável. Não? Então você acha que pode continuar se escondendo? André disparou, e a intensidade de seu olhar fez Pedro vacilar. O que você fez e quem você realmente é não pode ser esquecido. Isadora começou a ligar os pontos. Pedro era uma parte desse emaranhado de segredos, e tudo o que ela achava que sabia já não fazia sentido. Amizades, laços e a proteção que ela pensou que tinha, tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Cada escolha agora vinha carregada de peso e consequências. Valentina, entre os dois homens rivais, olhava de um para o outro, confusa e assustada. Que são irmãos ou não? Sua inocência cortou o ar carregado. E o que vocês esconderam de mim? Um instante de silêncio pairou, antes do caos. De repente, a porta foi arrombada com um estrondo,
Outros homens, agora armados, invadiram a sala. Olhos assustados se viraram, e a vulnerabilidade se tornou palpável. É isso que você queria, não, Pedro? Gritou um dos invasores, sua voz retumbando. Acabar com você e todos ao seu redor. O pânico explodiu no interior da casa. Isadora sentiu que toda a sua vida estava se despedaçando, e nada poderia prepará-la para as revelações que ainda estavam por vir. Enquanto tudo desmoronava ao redor deles, uma pergunta vital pairava no ar. Quem realmente eram os homens armados? E que verdades dolorosas estavam prestes a ser reveladas? A luz se apagou, e a escuridão envolveu a sala. O som dos gritos lá fora parecia distante, mas o medo pairava no ar como uma densa neblina. Isadora sentiu seu coração disparar. A tensão crescia a cada segundo. Pedro estava em choque, e Valentina, enquanto se escondia atrás da mãe, olhava os estranhos armados com olhos grandes e assustados. André, aquele intruso, ficou no centro da sala, com um olhar desafiador, como se realmente pudesse controlar tudo. Você está encrencado, irmão, ele repetiu, sua voz ecoando. Pedro parecia desmoronar, a expressão dele alternando entre raiva e desespero. Chega, você não sabe do que está falando, Pedro respondeu em um grito, mas a fragilidade em sua voz exibia sua fraqueza. O tom de André não vacilou. A verdade vai te alcançar, não importa o quanto você tente se esconder dela. Valentina, a criança inocente, não conseguia entender. Ele é seu irmão, não é? Sua voz tremia com a confusão. A tensão crescia quando a primeira mão armada entrou na sala, apontando a arma direto para Pedro. O que você está escondendo de nós? O rosto de Pedro se contorceu de medo. Os homens armados não eram apenas repórteres. Havia algo mais sombrio nas suas intenções, algo que revelava um passado manchado de segredos. André se aproximou de Pedro, inclinando-se mais perto, sussurrando. Os nossos pais não eram quem você pensa que eram. Estão aqui por causa de você. A expressão no rosto de Pedro mudou. A raiva misturou-se ao pânico. Você não pode saber. Não pode revelá-los, gritou ele, e a atmosfera tornou-se elétrica. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. André, quem são esses homens? Isadora cortou, sua voz trêmula, buscando alguma resposta. Mas receber mais dúvidas só aumentou a ansiedade que se espalhava. Os olhares estavam fixos em Pedro, e mesmo assim, a verdade que finalmente escapava parecia mais aterradora do que qualquer imagem do passado. Você não se lembra do que aconteceu na casa dos Cavallini? André questionou, seu tom mais grave. A morte da nossa mãe. O que aconteceu naquela noite? Você foi escolhido para carregar a culpa. As palavras lançadas como um golpe. O silêncio que se seguiu era cheio de horror. Não, eu não sei do que você está falando, murmurou Pedro, como se tentasse convencer a si mesmo. Então, um barulho ensurdecedor da rua se intensificou. As portas da casa foram abertas, e uma multidão de repórteres invadiu o espaço, as câmeras em alta, capturando cada segundo da confusão. Pedro, você é responsável por uma tragédia. Como se sente sobre sua família? Uma avalanche de perguntas seguiu. A pressão era intensa. Valentina, antes destemida, agora se agarrou na mãe, aterrorizada. Mãe, o que significa tudo isso? Isadora sentia que o peso do mundo desabava sobre ela. Era muito para processar. Então, em meio ao caos, um homem do meio da multidão gritou. Ele matou. Mais uma vez, o tempo pareceu parar. As câmeras viraram-se para Pedro, que estava prestes a perder tudo. A verdade está liberada. O nome da sua mãe fará tremer a cidade. As palavras cortaram a sala como uma faca. Todos olharam para Pedro esperando uma resposta. Eu não era eu!
Foi um acidente! A voz dele ecoou no espaço carregado, implorando. Mas enquanto ele falava, uma nova figura apareceu à porta. Uma mulher, com a voz firme e decidida, começou a falar entre a multidão. Vocês pensam que sabem tudo, mas eu sou a prova viva de que a história dele não é o que parece. Um novo silêncio se estabeleceu, e todos viraram a cabeça para a estranha. Isadora sentiu um frio na espinha. Quem era ela? E como poderia alguém ter a ousadia de intervir naquele momento tão crítico? Valentina olhou para cima, os olhos arregalados, percebendo que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Mãe, quem é ela? As palavras da filha estavam entrecortadas pelas lágrimas. Isadora não sabia responder. Afinal, naquele instante, o que era realmente verdade? As sombras do passado se aprofundavam, e a grande revelação estava prestes a desmoronar sobre todos eles. Que história ela esconde? Bateu no coração de Isadora como um tambor. As respostas estavam prestes a surgir, mas em que direção levariam? O que aquelas revelações significavam para Pedro, para a família deles? A verdade estava à porta, mas seria capaz de salvá-los ou os destruir de uma vez por todas. A mulher que entrou na casa tinha um olhar intenso e decidido. Ela cruzou a sala, ignorando as armas e as câmeras, como se estivesse acostumada a enfrentar tempestades. Chega! Eu sou a verdadeira responsável! Sua voz ecoou, interrompendo o clamor dos homens armados e o alvoroço dos repórteres. Os olhos de Isadora se arregalaram. O que você disse? Sua voz saiu quase num sussurro, mas o impacto das palavras da mulher podia ser sentido no ar gelado da sala. Pedro ficou paralisado, sua expressão mudando de pânico para incredulidade. O que você está fazendo aqui, Clara? Você não devia ter vindo. A vergonha em sua voz era palpável. Escondia muito mais do que seu irmão jamais poderia imaginar. Clara riu, mas não era um riso alegre. Era carregado de riso nervoso e raiva contida. Você achou que poderia simplesmente se esconder? Você, que também faz parte desse passado que não conseguimos esquecer? Ela ergueu um dedo, apontando para Pedro como se ele fosse culpado de todos os males. Isadora decidiu intervir. Você não pode ser a responsável. O que está acontecendo aqui? O coração dela estava disparado. Clara se virou para Isadora e os olhares se cruzaram. Podia haver mais para desenrolar ali do que a raiva que estava entalhada naquele momento. Eu sou a consequência de tudo o que vocês esqueceram, continuou Clara com firmeza. Enquanto Pedro estava se escondendo atrás de riqueza, eu enfrentei as consequências. Ele é um homem que não se importou com as vidas que destruiu. Os homens armados hesitaram, pouca certeza em suas expressões. O clima mudava, a tensão parecia quebrar-se com a revelação. Isso não pode estar acontecendo, Pedro murmurou. Agora, parecia mais um menino com medo do que um milionário destemido. Valentina, que assistia a tudo com olhos arregalados e confusos, puxou a mão da mãe. Mãe, o que ela quer dizer com isso? O medo na voz da filha fez o coração de Isadora apertar. Mas Clara continuou a falar, agora com uma intensidade que preenchia a sala. O que você não sabe é que Pedro estava envolvido no acidente. Eu era a única que sabia a verdade. Ela olhou para o chão, um peso na consciência que a desfigurava. Em vez de procurar por nós, ele optou por ignorar o que fez. As palavras dela foram como facas, cortando qualquer esperança que ainda pudesse existir na sala. Todos sentiram o peso do que estava sendo revelado. As câmeras, que antes capturavam um escândalo, agora se concentravam em um drama familiar que explodia diante deles. Você foi responsável pela morte de pessoas inocentes. Clara gritou, sua voz transbordando dolorosamente. E quem pagou por isso? Você vive a vida que tomou de outros. A sala ficou em silêncio absoluto. Até o barulho dos repórteres lá fora parecia distante.
Isso era muito mais do que apenas um escândalo. Era um ataque à vida de Pedro. A verdade parecia prestes a devorar todos ali. Não! Era um acidente! Ele gritou em defesa. Mas suas palavras continuavam a se perder na intensa onda de novas revelações. Faltava credibilidade em sua voz. Isadora viu como o olhar de Pedro se tornava mais distante, enquanto Clara parecia estar tomando o controle. Valentina, assustada, virou-se para olhar de novo sua mãe. Enquanto o caos se instalava na mente de Isadora. O que está acontecendo? O que mais você escondeu, Pedro? A pressão da situação era esmagadora. E quando tudo parecia estar no limite, uma explosão repentina reverberou do lado de fora, e uma onda de fumaça invadiu a casa. Pessoas começaram a gritar, procurando abrigo. A confusão aumentou e agora estavam em um estado de pânico. O que estava acontecendo? A verdade era que nem mesmo os segredos poderiam impedir o caos que estava prestes a desabafar. Enquanto a fumaça se espalhava pela sala, Isadora percebeu que as perguntas ainda pairavam sem resposta. O que mais estava em jogo agora? O que mais precisavam descobrir? A vida deles nunca mais seria a mesma, e tudo o que pensavam saber estava prestes a desmoronar. E o mais chocante ainda estava por vir. A fumaça se espalhou rapidamente pela sala, como uma sombra engolindo a luz. O grito de um dos homens armados cortou o ar. Vamos sair agora! Mas ninguém se movia. As palavras de Clara reverberaram e um silêncio tenso tomou conta. Valentina, com os olhos arregalados, segurou firme a mão da mãe. Isadora sentia o coração na boca, a mente girando com as revelações desastrosas. Pedro parecia perdido, lutando contra um turbilhão de sentimentos. Clara, por favor, não. Não diga mais nada. Sua voz era uma mistura de desespero e raiva, mas a mulher, determinada, estava disposta a enfrentar a verdade de uma vez por todas. Enquanto a fumaça se tornava mais espessa, um dos homens armados fez um movimento brusco, e as câmaras capturavam cada segundo. O que você sabe sobre a morte da nossa mãe? Perguntou André, rudemente, sua voz cortante. A confusão e a raiva transbordavam entre todos na sala. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Clara, com uma coragem surpreendente, gritou: Eu sei o que você fez, Pedro. Eu sei que você estava lá. E se você não contar a verdade agora, eu vou expor tudo. O peso de suas palavras pairou no ar como um fardo insuportável. A sala ficou paralisada. Todos se entreolharem, e a eletricidade do momento era palpável. O que Clara sabia que poderia detonar uma bomba ainda maior. Pedro olhou para Clara, uma mistura de pânico e frustração em seu olhar. Você não pode fazer isso. Você não pode me acusar assim. Mas o que Pedro tinha escondido? Valentina olhou para a mãe, o medo em seus olhos aumentando. Mãe, o que ela quer dizer? Isadora não tinha palavras. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de forma aterradora. Mas cada revelação parecia mais absurda do que a anterior. Você não é só um milionário. Você é um criminoso. Zezé estava lá, eu vi. Clara continuou com uma âncora para a tempestade que se formava. As câmeras não paravam, as luzes piscando, e o desespero só aumentava. Pedro, em uma explosão de impotência, gritou: Você não tem prova! Zezé não estava lá! Mas na fraqueza da sua voz, Isadora viu uma fraqueza que antes não tinha percebido. Quem é Zezé? Questionou, sua voz falhando, cada palavra pesando como chumbo. Ninguém respondeu. A tensão era esmagadora. Uma batida surda se era ouvida e todos se viraram para a porta. Um estrondo, e a entrada se abriu novamente. Desta vez uma nova figura chegava. Um homem robusto, com uma presença poderosa. Pedro, precisamos falar agora.
Seu tom era decidido, mas seu olhar estava cheio de intenção. O ambiente ficou instantaneamente quieto. É você, Clara murmurou, reconhecendo o homem antes que os outros pudessem. O que você está fazendo aqui? Seus olhos ficaram alertas e desafiadores. O recém-chegado olhou para Pedro, a tensão aumentando. A situação piorou muito. Você não pode mais fugir e não pode mais esconder quem realmente é, disse ele, lançando o olhar significativo para a multidão que aguardava, ansiosos por qualquer revelação. Você deve se apresentar antes que tudo isso termine mal. Mal? O que você quer dizer com isso? Pedro perguntou, a voz embargada. Ele estava em desespero agora, ciente de que o tempo estava acabando. Então o homem olhou para Isadora e Valentina. Dentro de poucos minutos, tudo o que você conhece vai explodir em um caos. Você precisa estar pronta, Isadora. A verdade que Pedro escondeu não é apenas sobre ele. Ela diz respeito a você também. Essa frase deixou todos na sala em choque, e Valentina apertou a mão da mãe com força. Isadora mal conseguia respirar. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido? Do que você está falando? Sua voz tremia. Como eu estou envolvida nisso? O pânico brotava em seu peito. O medo de perder tudo. O homem respirou fundo, porque a história é maior do que qualquer um de nós. Tem segredos que envolvem toda a família, e elas vão voltar para cobrar. A expressão no rosto de Pedro se transformou em uma mistura de pânico e aceitação. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Um tremor crescente de tensão balançou a sala, e enquanto o tempo parecia parar, a única coisa que restou foi a dor da incerteza. O que mais precisavam descobrir? O que mais estava por trás da história? Era uma corrida contra o tempo. As respostas estavam à vista, mas a que custo? E quando a verdade finalmente emergisse, quem sobreviveria? A fumaça ainda pairava na sala, mas a atenção de todos foi atraída pela figura imponente de André. Ele se adiantou, seus olhos fixos em Pedro. A verdade não pode ser silenciada, gritou. Ela está aqui, à vista de todos. Pedro parecia estar em um labirinto, a expressão petrificada entre a revelação e o caos. Ele se virou para Clara, os olhos dele transbordando de desespero. Você não pode fazer isso! Não com ela aqui! A necessidade de proteger Isadora e Valentina tomou conta dele. Mas a sombra da verdade começava a emergir como um monstro incontrolável. Se você não se enfrentar, Pedro, todos vão sofrer as consequências. André insistiu, a urgência na voz se intensificando. Essa é a única chance de reparar o dano que você causou. Valentina, tomada pelo medo, murmurou para a mãe. Mãe, vai ficar tudo bem? O coração de Isadora pesava. Ela sabia que a verdade poderia ser devastadora, mas também poderia ser a única forma de libertação. Valentina, precisamos ouvir tudo. Precisamos saber. Isadora respondeu, com a mão firme na pequena mão da filha. A determinação dela era silenciosa, mas poderosa. Neste instante, Clara deu um passo à frente, encarando Pedro com uma mistura de tristeza e raiva. Pedro, precisamos desenrolar isso, porque você não pode continuar a viver com esse fardo. Sua voz explodia como um trovão, e o ar na sala parecia carregar o peso das palavras. Você precisa assumir suas responsabilidades. As palavras de Clara ecoaram, ressoando entre os presentes. Pedro, agoniado e desesperado, se virou novamente para os homens armados. A verdade estava se aproximando como um trem desgovernado. Eu estava tentando proteger vocês. Se eu contar agora, todo o passado vai voltar e as coisas vão piorar. André, com uma intensidade que envolvia todos na sala, respondeu. Pior do que já está, Pedro. Você tem que se libertar disso. O olhar dele transmitia um último apelo.
Um último empurrão em direção à verdade. Pedro fechou os olhos, um pingo de suor escorrendo pela têmpora. Um feixe fraco de esperança começou a iluminar sua mente. Se confessasse, talvez pudesse finalmente se livrar da culpa que o consumia por tantos anos. Está bem, eu vou contar tudo. As palavras saíam como um sussurro, mas em meio ao pânico elas ressoaram como um desabafo. E antes que pudesse se retrair, ele se virou para todos, a intensidade da verdade prestes a explodir. Aquela noite eu não estava apenas lá. Eu causei o acidente que mudou tudo. Eu não deveria ter dirigido. Eu não deveria. E isso me destruiu por dentro. Mas não foi só isso. Clara tinha razão. Tem muito mais. A tensão da sala se transformou em um silêncio inquietante. Os homens armados hesitaram, e até a multidão do lado de fora parecia esperar, como se o mundo estivesse segurando a respiração. É isso! Clara gritou, com lágrimas nos olhos. Finalmente você fala! A verdade pode ser um caminho para a cura, para todos nós. Mas o desespero tomou conta de Pedro. As memórias daquela noite assombravam sua mente, e ele não sabia se conseguiria se olhar no espelho novamente. Valentina olhou para a mãe, buscando segurança na expressão dela. Isadora podia sentir que precisava ser forte, que precisava enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Você pode nos trazer um novo começo, Pedro, ela disse, a voz firme e encorajadora. Seja qual for a verdade, nós enfrentaremos juntos. E foi como se um feixe de luz se acendesse na escuridão. Pedro sorriu, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. A verdade seria dolorosa, mas também seria libertadora. Nesse momento, a fumaça começou a dissipar, e com ela as sombras do passado que pareciam tão opressoras. Os repórteres ainda estavam lá, mas a verdade agora torcia a narrativa. Clara olhou para André e disse: vamos reescrever essa história. A sala estava prestes a vivenciar uma nova luz. Isadora olhou para Valentina, que agora sorriu, sentindo que tudo ficaria bem. A verdade foi um grito de liberdade. Pedro poderia finalmente se libertar do passado. E assim, naquele instante, todos perceberam que a verdade, mesmo dolorosa, poderia realmente curar. E enquanto a cena se desvanecia, o que viria a seguir? Quanto mais estava por descobrir? Quais seriam os novos desafios que aguardavam essa família? O tempo mostraria, mas uma coisa era certa: a jornada estava longe de terminar. Pessoal, vamos falar sério aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão incríveis. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso algoritmo a crescer. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu amo ver o que vocês têm a dizer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisem conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!